dia, gente. Vou aqui, hoje tá a moça limpando, a pequena doente com televisão, então me perdoem, tá? Mas espero que fique sincronizada a voz. Vamos lá. Ao final eu mostro o livro. Hoje é a nossa carta 6. Meu querido Vermelindo, fiquei satisfeito de saber que a idade e a profissão de seu paciente tornam possível, embora não garantam, que ele seja convocado para o serviço militar. Gostaríamos, desculpa, que ele ficasse num completo estado de incerteza, de modo que a sua mente fique cheia de imagens contraditórias do futuro, sendo que cada uma delas desperte nele esperança ou medo. Não há nada mais eficaz que o suspense e a ansiedade para bloquear a mente humana contra o inimigo. Lembra, o inimigo é Deus. Ele quer que os homens fiquem preocupados com o que fazem. Nosso negócio é fazer com que fiquem constantemente pensando sobre o que vai acontecer com eles. Então a responsabilidade e liberdade da ação contra a passividade e o vitimismo. Eu vou falando aqui junto algumas frases para não esquecer tudo que eu quero comentar depois, tá bom? E também para tentar manter a short life. É claro que o seu paciente já terá se convencido de que precisa se submeter com paciência à vontade do inimigo. O que o inimigo quer dizer com isso é essencialmente que ele deve aceitar com paciência a tribulação que lhe sobreveio, a ansiedade e o suspense atuais. É sobre isso que ele deve dizer: seja feita a tua vontade. E pela tarefa diária de suportar isso, que o pão de cada dia será providenciado. O seu negócio é garantir que o paciente nunca pense no medo presente como a cruz que lhe foi designada, mas apenas nas coisas que o deixam temeroso. Então, como já diz Frank, o sofrimento inevitável da vida, aceitá-lo, e o nosso Jesus, nosso Deus, é o Deus da cruz. Deixe-o considerá-las, mas como sendo as suas cruzes. Não deixe pensar, já que são incompatíveis, elas não podem todas acontecer com ele. E faça-o praticar a coragem e a paciência em relação a elas, mesmo antes de acontecerem. Porque uma resignação real, ao mesmo tempo para com uma dúzia de situações diferentes e hipotéticas, é quase impossível. Sendo que o inimigo não ajuda muito aqueles que tentam ficar nesse estado de conformação, conformados, derrotados. A resignação ao sofrimento presente e real, mesmo quando esse sofrimento consiste basicamente no medo, é mais cômoda e geralmente é auxiliada por essa ação direta. Há uma lei espiritual importante envolvida aqui. Expliquei que você pode enfraquecer as orações do seu paciente, desviando a atenção dele do inimigo em si, para atentar sobre os seus próprios estados mentais em relação a ele, ao que eu devaneio, o que eu sinto, meus afetos baixos, Por outro lado, o medo se torna mais fácil de dominar quando a mente do paciente é desviada da coisa temida para o medo em si, considerando um estado presente e indesejável de sua própria mente, e quando ele se refere ao medo como a cruz que lhe foi designada, passa inevitavelmente a pensar nisso como um estado de espírito. Por isso, é possível formular a seguinte regra geral: em todas as atividades mentais que favorecem a nossa causa do inferno, encoraja o paciente a não atentar para si mesmo, e sim a concentrar-se no objeto. Mas, no caso daquelas atividades que favorecem o inimigo, leve-o a concentrar-se só em si. Faça com que o insulto ou o corpo de uma mulher prendam tanto a atenção dele no objeto que ele não chegue a pensar algo como: estou entrando agora num estado chamado raiva,
ou no estado chamado luxúria, dar nome aos bois, né? Conceituar os sentimentos, trazer para o intelecto. Em contrapartida, faço-o refletir em termos como: agora meus sentimentos estão se tornando mais puros ou mais generosos. Então, fixe a sua atenção dentro dele mesmo para que não consiga mais olhar para além de si, a ponto de enxergar nosso inimigo ou seu próximo, outra pessoa. Com relação à atitude mais genérica dele em relação à guerra, você não deve confiar demais naqueles sentimentos de ódio que os humanos estão muito interessados em discutir nos periódicos cristãos ou anticristãos. Em sua angústia, o paciente pode, é claro, sentir-se encorajado a retalhar por meio de alguns sentimentos vingativos direcionados aos líderes germânicos, e isso até certo ponto é bom. Mas se trata normalmente de um tipo de ódio melodramático ou mítico, direcionado a bodes expiatórios imaginários. Então eu não me concentro na pessoa, e sim numa figura, né? Os alemães, os nazistas, os né? Ao invés de exortar e criticar a pessoa, os atos da pessoa, melhor dizendo. Ele nunca topou com tais pessoas na vida real. Elas são figuras leigas, moldadas a partir do que ele extrai dos jornais. Os resultados desses ódios fantasiosos são muitas vezes os mais decepcionantes. E, dentre todos os seres humanos, os ingleses são, com respeito a isso, os mais deploráveis fracotes. Lewis era inglês, né? Então tá falando do povo dele. Mas acho que nós aqui também, latinos, também temos isso, ó, prestem atenção. São criaturas daquele tipo miserável que proclamam em alta voz que a tortura seria pouco para os seus inimigos, mas logo em seguida oferecem chá e cigarros ao primeiro piloto alemão ferido que aparece na porta dos fundos. Então, de novo, não é não ser humano, né? Mas assim, eu falo que vou fazer uma justiça que não faço, e vocês vão ver o próximo parágrafo, e fico com malícia com o meu próximo, com os meus vizinhos, né? E com benevolência aos meus inimigos, às pessoas malfeitoras que fazem mal a minha nação, a minha família. Faça você o que fizer, sempre haverá alguma benevolência, bem como alguma malícia na alma do seu paciente, ou seja, é do ser humano. O negócio é direcionar a malícia para os seus vizinhos, com quem ele topa todos os dias, e transferir sua benevolência a circunstâncias remotas, dirigindo-a a pessoas que ele nem conhece. Assim, a malícia se torna totalmente real, afinal, né, eu estou aplicando em pessoas reais, é o meu vizinho, aqui usando o termo dele. E a benevolência, em grande parte, imaginária, que eu não conheço, né? Não é uma pessoa real, é uma nomenclatura, é uma generalidade. Não há nenhuma vantagem em inflamar o seu ódio contra os alemães, se ao mesmo tempo um hábito pernicioso de caridade estiver tomando forma entre ele e sua mãe, seu chefe e o homem com quem ele topa no trem. Pense no seu homem como uma série de círculos concêntricos, sendo que a sua vontade é o mais interno e seu intelecto vem logo depois, e finalmente sua fantasia. Não é de se esperar que se possa excluir imediatamente de todos os círculos tudo que cheira ao inimigo, mas você deve continuar a transferir todas as virtudes para círculos externos, até que eles finalmente estejam no círculo da fantasia, e todas as qualidades desejáveis para dentro da vontade. Somente quando alcançam a vontade e são ali incorporadas em hábitos é que as virtudes se tornam realmente fatais para nós. Já vou explicar isso, tá? Tô acabando aqui o parágrafo. É claro que não estou me referindo ao que o paciente toma erroneamente por sua vontade. Por exemplo, aquela fúria de resoluções e de dentes cerrados.
e sim ao centro real, aquilo que o inimigo chama de coração. Todos os tipos de virtudes pintadas na fantasia, aprovadas pelo intelecto ou, em certa medida, amadas e admiradas, afastarão uma pessoa da casa de nosso Pai, das profundezas. Na verdade, elas poderão torná-lo mais divertido quando chegar lá. Com carinho, seu tio maldanado. Então, lembre-se do livro do Lewis, Carta do Diabo ao seu aprendiz. Estamos na sexta, livro bonito. Então, eu já fui comentando, mas vou falar então desse último parágrafo. Vocês lembram, eu postei, acho que foi a semana passada, sobre a vontade, né? Sendo o cavalo do meio e puxada por 3, que são sentidos, então, tato, olfato e os nossos afetos baixos, o senso comum, então, que é isso, a razão e o apetite concupiscível, ou seja, as coisas do mundo e da carne. Mais claro ainda, fugir do prazer, fugir da dor, me perdoe, e buscar o prazer, né? E os outros 3 cavalos da direita, que são o apetite irascível e os intelectos, passivo e ativo, né? Mas agora a gente só precisa saber da palavra intelecto. Então, se a gente leva para o intelecto, que é onde está a nossa razão verdadeira, né? Eu penso sobre aquela verdade, eu medito, eu procuro em minha assembleia de vozes, em livros, em pessoas sábias, e realmente conto com a ajuda da graça, né? E aquilo abre, eu realmente tiro as traves dos meus olhos e vejo, né? Eu consigo sim levar bons hábitos para a minha vontade. Então, eu não sou mais só o animal que sim existe dentro de mim, né? Que foge da dor e busca o prazer. Mas eu também falo, eu tenho liberdade e responsabilidade e inteligência e a graça divina, né? E com isso eu vou tomar as minhas escolhas pelos melhores frutos, pelas consequências que eu quero alcançar, né? Então, daí sim eu adquiro hábitos também mais fortes, pautados na verdade, na realidade, tá? Então, era isso que eu queria falar. Vai ter mais cartas nisso e eu também estou preparando mais algum carrossel, alguns textos sobre isso. Me perguntem dúvidas nos comentários, desculpa, esqueci o N do nos, e um ótimo dia aí de mais friozinho, pelo menos aqui na minha região. Até, gente. Pode passar que não coisa.